Olá pessoal do colegial, vamos reiniciar nossas aulas gravadas do segundo semestre. Nós estamos um pouquinho atrasados, eu ainda tenho que dar algumas aulas do livro 2 e nós temos até o livro 6 para ver durante esse semestre, tá? São muitas aulas e eu não vou poder ficar dando muito detalhe aqui na gravação, porque se eu fizer isso, o vídeo fica longo e chateia, né? Então eu vou procurar fazer um resumo. Vocês terão simultaneamente as aulas em sala de aula, né? Então o que eu recomendo é que vocês assistam a esse vídeo e depois deem uma lida, leiam, grifem o ponto, né, no livro, o item no livro, a aula, e depois respondam as questões. O que está valendo para a contagem da nota são as duas questões que estão no final de cada aula, tá? Aqui, por exemplo, são duas questões de múltipla escolha, tá bem? Então vocês respondam essas questões e toquem a vida, tudo bem? Vamos lá. Então nós estamos na aula 28, livro 2, frente 1, a crise do sistema colonial. Esqueci de falar, nós temos duas frentes, né? A frente 1, que é a frente de história do Brasil, e a frente 2, que é a frente de história geral. E, seguindo o esquema do livro, eu estou dando frente 1 e frente 2, frente 1 e frente 2. Uma aula frente 1, outra aula frente 2, assim por diante. Então, nós vamos ficar continuamente pulando de Brasil para geral, depois volta para o Brasil, depois volta geral de novo, tudo bem? Eu achei que esse esquema acaba sendo o melhor para a gente dar conta das duas. Muito bem. À frente, esse ponto aqui da página 458, a crise do sistema colonial, ele vai falar, vai tratar do que aconteceu aqui no Brasil, das revoltas que foram acontecendo no Brasil durante a colônia. A colônia durou de 1500 a 1822, 500, 600, 700, 800, mais de 300 anos, 320 anos, né, de colônia no Brasil. Nesse período, houve um monte de desentendimentos internos entre os colonos, quer dizer, entre os que moravam no Brasil e o governo português. Então, o livro enumera alguns desses desentendimentos, fala que houve muitos outros, né? E enumera alguns e comenta que esses movimentos eles não tinham a finalidade de separar um pedaço do Brasil de Portugal. Essas revoltas que nós vamos ver aqui todas, elas não tinham essa finalidade. Na verdade, elas queriam resolver algum problema local, algum problema doméstico. A gente chama de revoltas nativistas, né? Mas nesse sentido só, que não tinha esse desejo de separar. Depois nós vamos ver mais para frente as revoltas, houve duas, mas emancipacionistas, que nesse caso queriam realmente separar um pedaço do Brasil de Portugal. Nunca houve uma revolta que tentasse separar o Brasil inteiro de Portugal. O Brasil era muito grande, é muito grande, e as comunicações do Brasil eram muito fracas, muito precárias, de maneira que nunca se pensava em Brasil, esse imenso território brasileiro, em conjunto. As pessoas que moravam no Brasil pensavam cada um em seu lado, em sua parte, onde estava. E o livro, então, começa a falar, e ele fala aqui, logo de cara, na aclamação de Amador Bueno. Aconteceu em São Paulo. Foi uma revolta que aconteceu em São Paulo. O que foi? Foi os bandeirantes aqui, meio que descontentes com o governo oficial de Portugal. São Paulo era meio que abandonado, né? São Paulo ficava no meio do mato, então era meio abandonado por Portugal. Os bandeirantes aqui decidiram aclamar um bandeirante também, um paulista de origem espanhola, né? Aclamar ele rei de São Paulo.
né? A ideia era assim, bom, a gente aclama ele rei de São Paulo e a gente fica meio que separado, mas eles não queriam realmente separar, eles não sabiam nem o que era isso, tanto que essa revolta durou algumas horas, o pessoal foi até a casa do Amador Bueno, bateu na porta da casa dele e falou, olha, você vai ser o rei de São Paulo, e ele falou, eu não quero ser coisa nenhuma, não quero ser rei, e saiu pela rua. E o pessoal atrás dele gritando, viva Amador Bueno, rei de São Paulo, e ele correu para o mosteiro de São Bento, que era logo ali, porque a cidade era minúscula, né? E pediu refúgio lá dentro enquanto os ânimos se acalmavam, aí os padres saíram lá para fora, acalmaram todo mundo, foi todo mundo para casa e acabou a revolta. Né? Não teve não teve nada. Absolutamente nada. Outra revolta, foi um pouco mais séria, etc., foi a revolta de Beckman, no Maranhão, que foi também uma briga entre os colonos, os comerciantes do local, e também os fazendeiros, né? E os jesuítas, que, na verdade, queriam proteger os índios da escravidão. Os jesuítas eram ardentes defensores dos índios contra a escravidão. E o pessoal quis, então, escravizar os índios, se revoltou contra os jesuítas, teve um bate-boca, teve uma encrenca um pouco maior, entende? E depois o irmão do líder da revolta, Beckman, ele foi para Portugal dizendo, não, nós não nos queremos separar de Portugal, nós só queremos aqui comercializar e escravizar os índios, jesuítas não deixam, né? Então, aqui o livro de vocês fala, na página 459, né? Mesmo assim, a reação da coroa foi violenta. Enviou tropas para conter os revoltosos, seus líderes foram presos e enforcados. E ele continua aqui, a Companhia de Jesus também sofreu sendo extinta em 1685, e não explica por quê, na verdade a causa da extinção foi outra. Uma revolta um pouco mais séria foi a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi uma guerra, uma luta mesmo séria entre paulistas que tinham descoberto o ouro em Minas Gerais e diziam, o ouro é nosso, nós que descobrimos, e os portugueses, que na hora que souberam que tinha se descoberto o ouro, vieram aqui todo mundo para explorar o ouro, e os paulistas tinham conseguido do rei um privilégio de só eles explorarem o ouro, né? Foram traídos pelos portugueses, teve uma briga tremenda, até que os paulistas perderam, foram massacrados até, né? Vários paulistas foram massacrados, depois os bandeirantes paulistas descobriram ouro também em Mato Grosso e em Goiás e foram para lá, e Ouro Preto acabou ficando dos portugueses. Nós temos a Guerra dos Mascates, já está passando o tempo, já estou com 8 minutos, a revolta de Felipe dos Santos, que queria... Felipe dos Santos é uma revolta dos mineiros de Vila Rica, Ouro Preto, né? Que não queriam pagar o imposto cobrado por Portugal, né? E ele acabou havendo uma repressão, e ele Felipe dos Santos acabou sendo esquartejado aqui como exemplo, né? Então, vejam, há outras revoltas, tá? Não consegui falar todas por causa do tempo, mas dê uma lidinha aqui e vocês verão essas revoltas e anotem as principais e respondam as questões colocadas aqui. Tudo bem? Desculpe a pressa, pessoal, mas vai ter que ser assim, tá bom? Obrigado.